Então, no problema é dito o seguinte, ó, uma bomba de fluxo axial, ela é necessária para fornecer lá uma determinada vazão de água com uma altura de carga de 15 joule por quilograma. Tá? O diâmetro do rotor é de 0,25 metros e ele está acionado a uma rotação de 500 RPM. Tá? O protótipo ele tem que ser modelado em um pequeno dispositivo de teste com potência de 2,25 kW e uma rotação de 1000 RPM. Ele pede para uma condição de desempenho semelhante, ou seja, fazer análise de semelhança, né, entre protótipo e modelo, calcule a altura de carga, a vazão volumétrica e o diâmetro do rotor do modelo. Tá? Considere que não há mudança de fluido. Então, a água está sendo utilizada tanto no protótipo quanto no modelo. Então, a gente vai ter que achar aí altura de carga, vazão volumétrica e diâmetro do rotor do modelo. E para isso, nós vamos ter que utilizar lá a lei das bombas. Tá? Só lembrando que a gente viu na aula passada, a lei das bombas é essa daqui, ó. Ela diz que o coeficiente de vazão entre modelo e protótipo é igual, então eu vou chamar assim, ó, Q1, vazão 1, né? Ômega 1, diâmetro 1 ao cubo é igual entre o modelo e o protótipo. Os coeficientes de escoamento são iguais, né, entre modelo e protótipo. A outra relação é relacionada à altura de carga, né? Então, aquele coeficiente lá adimensional de altura de carga, ele também é igual. Então, H1, ômega 1 ao quadrado, diâmetro 1 ao quadrado é igual a H2, ômega 2 ao quadrado, diâmetro 2 ao quadrado. E a potência, tá? O coeficiente adimensional de potência, também é igual entre modelo e protótipo. A potência, vamos colocar aqui, 1 ρ, 1 ômega 1 ao cubo, diâmetro 1 na quinta, é igual potência 2, ρ2, ômega 2 ao cubo, diâmetro 2 na quinta. Tá? Então, é isso que diz lá a lei das bombas e é isso que a gente vai utilizar para fazer a nossa análise. Tá? Bom, ele quer saber altura de carga, vazão e diâmetro do rotor do modelo. Tá? Então, eu posso começar a escrever aqui as minhas relações para cada uma delas. Tá? Por exemplo, se eu chamar aqui, ó, de modelo, tá? Vou chamar aqui essas equações. Vou chamar como se fosse o modelo. O subscrito aqui, né? Como se fosse o modelo. E o subscrito 2 como se fosse o protótipo. Protótipo. Se eu escrever isso daqui, eu começo a isolar a vazão do modelo, a altura de carga do modelo e a potência. O que ele pede? A altura de carga, vazão e diâmetro do rotor do modelo. Então, vamos colocar aqui primeiro a altura de carga e a vazão. A altura de carga, que é essa segunda aqui, ó, se eu quiser isolar a altura de carga do modelo, ela vai ser a altura de carga do protótipo, que multiplica o ômega 1, né, a frequência angular aqui, o quanto está girando ali em radianos por segundo, né, o rotor, ao quadrado sobre ômega 2 ao quadrado, só estou isolando o H1 nessa equação, vezes
diâmetro 1 ao quadrado sobre diâmetro 2 ao quadrado. Tá? Essa é a informação que a gente tem. Bom, no enunciado, ele passou aqui informações. Diâmetro do rotor, tá? Que é 0,25. Isso daqui é o do protótipo, né? Ó, uma bomba de fluxo axial é necessária para fornecer uma vazão de 0,75. Tá? Esse 0,75 é o protótipo, né? De água com altura de carga de 15 joule por quilograma. Isso daqui é a altura de carga do protótipo. E o diâmetro do rotor é de 0,25. Isso daqui é do protótipo. Ele será acionado com uma rotação aí de 500 RPM, também do protótipo. Então, todas as informações aqui, ó, são do protótipo. Daí, esse protótipo ele tem que ser modelado em um pequeno dispositivo de teste com potência de 2,25 a 1000 RPM. Então, essas informações aqui, ó, tá relacionado ao modelamento, né, ao modelo. Então, ele tem que ser modelado num dispositivo de teste que vai ter lá uma potência de 2,25 kW e uma rotação aí de 1000 RPM. Tá? Beleza. Então, a gente já tem aqui, ó, para essa informação aqui, para essa equação aqui, nós temos a informação da altura de carga do protótipo, que é 15. Aqui vale um parênteses, tá? Observem a unidade disso daqui. A gente poderia ficar em dúvida, né? Será que isso daqui é o H maiúsculo ou o H minúsculo, né? Será que isso daqui é aquele H que era em metros, ou seria o H minúsculo que a gente viu que era metro quadrado por segundo ao quadrado? Se vocês lembrarem da equação, deixa eu até abrir aqui, lá na unidade 3, quando a gente viu, abri o arquivo aqui. Quando nós vimos lá sobre a equação da altura de carga na bomba, né? Aqui a gente tinha o H maiúsculo, né? Essa equação aqui dava em metros, certo? E se a gente multiplicasse isso daqui tudo pela gravidade, a gente tinha informação em metro quadrado por segundo ao quadrado, tá? Deixa eu pegar uma outra equação aqui. Acho que vai ficar até mais fácil para visualizar. Essa daqui, ó. Essa daqui fica mais fácil de visualizar. Observem que essa equação aqui, ó, eu tenho velocidade ao quadrado sobre 2, né? A unidade disso daqui é o quê? Metro quadrado por segundo ao quadrado. Velocidade ao quadrado é metro quadrado por segundo ao quadrado. E entalpia, se vocês lembrarem lá nas tabelas, é quilojoule ou joule por quilograma, né? Então, posso dizer que joule por quilograma é a mesma coisa que metro quadrado por segundo ao quadrado. E metro quadrado por segundo ao quadrado é a unidade desse H minúsculo. Então, isso daqui, ó, metro quadrado por segundo ao quadrado, é a mesma coisa que joule por quilograma. Tá? Então, quando ele passa aqui joule por quilograma, é esse H minúsculo aqui, tá? Beleza. Então, aqui, ó, se a gente substituir, o H do protótipo nós temos, o valor é 15, né? Então, a gente vai ficar aqui, ó. 15. As duas rotações a gente tem, tanto do modelo quanto do protótipo. O do modelo é 1000 RPM, do protótipo é 500. Então, isso daqui é vezes 1000 RPM sobre o 500, né? E os diâmetros a gente só tem um. A gente só tem o diâmetro do protótipo, que é o 0,25 metros. Certo? Então,
a gente ainda não consegue achar essa altura de carga. Vamos colocar aqui do modelo, o modelo que é o primeiro aqui a gente não tem. Eu só vou repetir aqui, diâmetro 1 ao quadrado. E o do protótipo, a gente sabe que é 0,25 metros. Então, vou deixar aqui, ó. 0,25, isso daqui está elevado ao quadrado, né? Beleza, vou ficar com isso daqui. Se a gente fizesse esse cálculo aqui, tá? Ó, 15.000 sobre 500 dá 2, né? Então, 15 vezes 2 dá 30. 30 dividido por 0,25 ao quadrado. Deixa eu pegar uma calculadora aqui. 30 dividido por 0,25 ao quadrado. Ah, tá, só um ponto que aqui eu esqueci, ó. Isso daqui tá ao quadrado também, né? Então, é 15 vezes 2 ao quadrado aqui dá 4, então 15 vezes 4 dividido por 0,25 ao quadrado. 15 vezes 4 dividido por 0,25 ao quadrado, a gente tem um valor de 960 vezes o diâmetro 1 ao quadrado. Então, H1 é igual a 960 vezes o diâmetro 1 ao quadrado. Beleza, quando a gente achar o diâmetro, a gente resolve essa primeira pergunta. Vamos para outra. A outra era a vazão, né? A segunda que ele perguntava era a vazão. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui e vou isolar o Q1 para achar a vazão. Q1 vai ser vazão do modelo, né? Vai ser a vazão do protótipo, que multiplica ômega 1 sobre ômega 2, ômega 1 sobre ômega 2, diâmetro 1 ao cubo sobre diâmetro 2 ao cubo. De novo, vai ficar em função do diâmetro, né? A gente não sabe ainda o diâmetro do modelo, né? Então, diâmetro 1 ao cubo sobre diâmetro 2 ao cubo. Então, a vazão que nós temos do protótipo é 0,75. 0,75 do protótipo. A rotação do modelo é 1.000, né? Aqui a gente não precisa se preocupar com unidade, só tem que garantir que é a mesma, né? Porque aqui as unidades vão se cortar. Então vai ficar 1.000 sobre 500. Diâmetro 1 a gente não sabe, que é o do protótipo, né? O 1 é do modelo, né? Diâmetro 1 ao cubo sobre o diâmetro 2, que é 0,25. 0,25 ao cubo. Bom, se a gente fizer esse cálculo aqui, 0,75, 1.000 sobre 500 dá 2, dá 1,5. 1,5 dividido por 0,25 ao cubo. 1,5 dividido por 0,25 ao cubo. Nós vamos ter um valor de 96. Então, aqui a vazão vai ser 96 vezes o diâmetro 1 ao cubo. Beleza. Vamos ver que outras informações a gente tem. Ele passou aqui, ó, se vocês olharem, tanto a altura de carga quanto a vazão está em função do diâmetro, né? A gente não sabe qual que é esse diâmetro. Mas ele passou informações aqui da potência, tá? Eu tenho informações aqui da potência do modelo, tá? Então vamos ver se a gente não consegue achar uma relação aí para a potência do modelo para descobrir essa informação que está faltando. Beleza? Então vamos fazer isso daí, ó. A potência, vamos pegar a lei das bombas da potência. Potência 1 é igual potência 1, que é a potência do modelo, vai ser igual a potência 2
que multiplica ρ1 sobre ρ2, ρ1 sobre ρ2, vezes ômega 1 ao cubo sobre ômega 2 ao cubo, ômega 1 ao cubo sobre ômega 2 ao cubo, e diâmetro 1 na quinta e diâmetro 2 na quinta. Diâmetro 1 na quinta e diâmetro 2 na quinta. Bom, a gente sabe que os fluidos são iguais, né? Tanto no modelo quanto no protótipo. Então, isso daqui, ó, vai cortar. Mesmo fluido, né? Beleza. As rotações nós temos, né? Então, aqui a gente poderia escrever a potência 2. Rotação, a primeira rotação é 1000 ao cubo sobre 500 ao cubo. O diâmetro 1 a gente não sabe. Diâmetro 1 na quinta sobre o diâmetro 2, que é o 0,25 na quinta. Certo? Se a gente resolver isso daqui, ó, 1000 ao cubo, 1000 sobre 500 dá 2, 2 ao cubo dá 8. 8 dividido por 0,25 na quinta. 8 dividido por 0,25 elevado a 5. Elevado a 5 vai dar 8.192. Então, eu vou ficar com isso daqui, ó. A potência 1, que é a potência do modelo, é 8.192, que multiplica o diâmetro, 1 na quinta, e a potência 2. Só que a potência 1 a gente sabe, né? A potência do modelo a gente sabe. Então, essa potência do modelo é 2,25 kW. Tá? Então, essa informação aqui, a gente sabe. Isso aqui é 2,25 kW. Será que a gente não consegue achar a potência 2 para achar o diâmetro? Porque se a gente achar a potência 2, a gente acha o diâmetro e, consequentemente, fecha o problema, né? Porque achando o diâmetro, a gente acha a vazão e acha a altura de carga. Como que nós poderíamos avaliar a potência lá do protótipo, que é a potência 2? Bom, uma forma de a gente avaliar isso é utilizando as equações para a potência, né? A gente viu anteriormente, ó, por exemplo, a potência de uma bomba, potência hidráulica de uma bomba, é ρ vezes o Q vezes a gravidade vezes a altura de carga. Ou a potência eu posso escrever como a densidade vezes a vazão vezes a altura de carga em metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, eu vou escrever isso daqui, ó. A potência 2, eu coloquei 2 em verde, né? Potência 2, isso daqui eu poderia calcular como sendo a densidade 2, vazão 2, vezes a altura de carga 2. Lembrem-se que H é igual a gravidade vezes o H maiúsculo, né? E quando a gente tem essa equação aqui, eu vou até copiar ela aqui, ó. Ah, esse daqui é da turbina, deixa eu pegar o da bomba. É a mesma coisa, mas só para usar a nomenclatura correta. Isso aqui é a potência, é isso daqui, ó. Certo? Então, o G vezes o H aqui, nada mais é do que o H minúsculo, né? Então, fica ρ, Q vezes o H minúsculo. Essa é a potência 2. Então, poderia escrever o seguinte, ó. 2,25, tá? Vezes 10 na 3, tá? Tá em quilowatts. É igual a 8.192 diâmetro 1 na quinta, vezes o ρ, que é 1000, vezes a vazão,
vazão do protótipo nós temos, né? A vazão do protótipo foi dada igual a 0,75. 0,75. E o H a gente tem também aquele 15, né? Então aqui a gente só isola o diâmetro, né? Diâmetro elevado à quinta vai ser 2,25 vezes 10 na 3, dividido por 8.192 vezes 1.000 vezes 0,75 vezes 15. Isso daqui vai dar, deixa eu fazer aqui o cálculo rapidinho, 2,25, 10 na 3, dividido por 8.195 vezes 1.000 vezes 0,75 vezes 15. Eu achei um valor aqui de 2,4405. Eu vou usar várias casas aqui para diminuir o erro. 1,3 aqui. Tá? E agora o diâmetro vai ser, se eu jogo 1 na quinta em cada lado, né? Posso colocar esse valor de 2,440513 elevado a 1 na quinta. Tá? Então, é esse 2,440513 elevado a 1 na quinta. Eu acho que deu esse valor aí. Deixa eu só verificar aqui novamente, pessoal. 2,25. 10 na... Oi, pode falar. Ali só a questão colocou 8.195, mas é 8.192, daí é um pouquinho diferente. Não sei se faz tanto. Tá, verdade. Deixa eu tirar aqui, então. Eu copiei errado ali, né? 8.192. Deixa eu fazer essa conta aqui novamente, então. 0,1894 metro, né? 0,18? Para mim deu 0,1894. Tá, deixa eu só repetir aqui, porque agora eu vou mudar esse valor aqui. 2,25, 10 na 3, dividido por 8.192 vezes 1.000, vezes 0,75 vezes 15. 2,441406 vezes 10 na menos 5, e daí eu vou pegar isso daí e elevar na 1 quinto, 0,119, deu. 119,5 é quase 0,120. O diâmetro deu 0,119,5. Eu fiz com a raiz quinta com o termo inteiro, né? Aí dá a diferença. Pode dar daí um pouquinho de diferença. Mais preciso, né? Então, isso daqui deu 0... vamos arredondar aqui, 0,12, tá? 0,12 metros. Beleza? Então, esse é o diâmetro. Com esse diâmetro, que a gente calculou aqui, eu posso agora calcular o que estava faltando, né? Eu posso calcular vazão e posso calcular a altura. Então, se a gente colocar aqui, ó, a altura, a gente tinha visto a relação lá de 960 vezes o diâmetro ao quadrado. 960 vezes o diâmetro ao quadrado, então 960 vezes 0,12 ao quadrado, nós temos 0,12 ao quadrado, nós temos um valor aqui de 13,8 aproximadamente, tá? Já que eu já estou pegando o valor aproximado, 13,8 joule por quilograma. Chegaram nisso daí também? Sim. Beleza. E agora, por fim,
para calcular a vazão 96 vezes o diâmetro ao cubo. A vazão do modelo é 96 vezes o diâmetro 1 ao cubo. Então, 96 vezes 0,12 ao cubo. Então, se a gente fizer isso, aqui deu 0,166, arredondando. Lá em cima eu tinha feito errado, deu 0,12 mesmo, Gustavo. Aqui deu 0,12? Deu 0,12, deu 0,1195. É esse valor aqui, ó. 0,166 aqui metros cúbicos por segundo, né? Que é a vazão que a gente tá, a unidade que a gente estava utilizando. Né? Beleza? Então, isso daqui seria a resposta do problema Ô, Gustavo, 2. Oi. mas ali sendo a menos 5 não tá certo, né? O 2,44 vezes 10 na menos 5 ali. Esse aí. Não é na menos 5 isso aí, né? É na menos 5. Aqui eu esqueci de colocar, tá? Porque aqui dá 10 na 3, né? Não é na menos 5? Deixa eu fazer aqui. É que aqui Não, dá acho 10. que tá certo, acho. Só que eu esqueci de colocar o valor. Eu esqueci de colocar esse valor aqui, ó. 2,44, 1406 vezes 10 na menos 5. Mas eu acho que dá menos 5, né? Sim, tá certo. Aham. É isso aí? Beleza. Dúvidas dessa questão aqui, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Aqui a gente utilizou a lei das bombas, mas teve que, para conseguir resolver, tivemos que utilizar lá a informação de potência, né? Que a gente já viu anteriormente. Então, Volta um pouco ali no final, só. Sim, sem problema. Então, aqui a gente teve que utilizar a informação de potência para obter aqui a potência do protótipo, né? Porque a gente tinha vazão, tinha altura de carga, então a gente calculou a potência do protótipo, e daí com isso a gente achou o diâmetro. Então, a terceira lei das bombas aqui, a relativa ao coeficiente adimensional de potência, foi a responsável por nos dar essa informação de diâmetro, tá? E daí com diâmetro a gente achou o resto. Beleza? Posso colocar ali no começo. Aqui é o começo, tá? Essa daqui é o problema 2 que tá nos slides, tá? Pois se quiserem colocar aqui um pouco mais para baixo ali, fiquem à vontade, tá? Então só vou esperar um minutinho ali para o pessoal copiar. Daí a gente já vai para mais um exercício da lei das bombas. O próximo que a gente vai fazer é referente ao problema 3, tá? Se vocês pegarem lá nos slides, é o problema 3 que a gente vai fazer aí na sequência. Ô, Gustavo, Oi. o que é o H minúsculo ainda, metro quadrado por segundo ao quadrado? Isso também a altura de carga, tá? Só que é referente, numa unidade diferente. Em vez de colocar a altura de carga em metros, a gente está colocando em metro quadrado por segundo ao quadrado. A relação de uma para outra é a gravidade, tá? Então, a altura, o H minúsculo ali, que está em metro quadrado por segundo ao quadrado, é a altura de carga, o H maiúsculo, vezes a gravidade. Ele não tem um nome específico? Não, se chama também altura de carga. Ah, tá. Beleza, obrigado. Os dois são altura de carga. Gustavo, volta ali um pouco naquele H minúsculo que tá naquela unidade ali. Esse daqui? Tá? A relação entre os dois é a gravidade, tá? Então, o H minúsculo é o H maiúsculo vezes a gravidade. Tá? A lei das bombas, que o Igor está comentando, a lei das bombas é isso daqui, ó. Isso daqui é a lei das bombas, tá? São as três, né?
Lei das bombas. Beleza? Conseguiram ali, quem estava copiando ali, conseguiram copiar? Beleza? Ô, Gustavo, Oi, pode perguntar. só para eu clarear bem, porque no caso o H minúsculo seria um volume pelo tempo ao quadrado, Não é volume, né? metro quadrado, né? Então, Um volume é metro metro quadrado, cúbico, volume. né? Aliás, é área, né? Área. É que Certo. isso daqui é como se fosse... É Isso, área pelo tempo ao quadrado. isso daqui tem a mesma unidade de joule por quilograma, tá? Então, é energia por unidade de massa. Energia por unidade de massa. Ah, beleza. Isso, Agora clareou. tá? Então, é o quanto de energia que tu está fornecendo para o fluido por unidade de massa. Sim, agora entendi. Beleza, obrigado. Beleza? Bom, vamos fazer agora mais um problema aqui, tá? É o problema 3 que está lá nos slides. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos fazer a divisão aqui. Vamos pegar esse problema 3, tá? Esse daqui até é um pouquinho mais rápido, ele é mais direto. Eu só coloquei ele aqui porque só para vocês irem se acostumando com essas informações de escala, que às vezes a informação dada nesse formato, tá? Então, o problema 3, ele diz o seguinte, ó, deixa eu colar aqui. A gente tem um modelo de uma bomba centrífuga em escala, tá? Em uma escala 1:3, tá? Ela produz uma vazão aí de 1 metro cúbico por segundo, com uma altura de carga de 4,5 metros, operando a uma rotação aí de 100 RPM. Tá? Ele pede para a gente estimar qual que é a vazão, a altura de carga e a potência hidráulica do protótipo, se a velocidade de projeto é de 125 RPM. E ele fala que tanto o modelo quanto o protótipo, o fluido utilizado é a água. Tá? Então, nessa questão aqui, basicamente, a única diferença que a gente tinha do problema anterior é que ele deu essa informação aí de escala, tá? Quando ele coloca aí a informação de escala, ele está relacionando a dimensão do modelo com a dimensão do protótipo. Então, se eu tenho um modelo em escala 1:3, tá? Isso quer dizer que uma dimensão ali, sei lá, 1 centímetro no modelo, seria o equivalente a 3 centímetros do protótipo. Então, o protótipo, ele é maior do que o modelo. Tem um modelo aí em escala, tá? Então, um centímetro ali no modelo seria o equivalente a 3 centímetros no protótipo. É quando tu pega lá objetos em escala, miniaturas, né? Geralmente ele é apresentado dessa forma, né? 1:10, 1:25, 1:50, 1:2, tá? Então é um modelo aí em escala reduzida. Então, 1:3, uma dimensão do modelo equivale a 3 do protótipo. E qual que é a dimensão geométrica que está presente aqui na lei das bombas? A dimensão geométrica é o diâmetro, né? Então, a relação entre o diâmetro do modelo e o diâmetro do protótipo tem que respeitar aquela relação de escala, tá? Então, a gente não sabe nem o diâmetro 1, nem o diâmetro 2, mas sabe a razão entre eles, tá? Que está relacionado a essa escala. Então, a gente vai utilizar essa informação aí para calcular. Então, eu vou escrever assim, ó, para referenciar aqui modelo e protótipo, vamos colocar assim, ó. Vou escrever a lei das bombas, tá? Vamos começar aqui pela vazão, já que eu tenho aqui essa vazão aqui, né? A vazão do modelo.
Então, eu tenho uma vazão, vou usar a mesma cor, modelo eu coloquei em vermelho, né? Eu tenho a vazão aqui do modelo e a altura de carga do modelo também, tá? E a rotação aqui do modelo, que é 100. O protótipo, ele vai ter uma rotação de 125 RPM, e daí eu quero saber vazão, altura de carga e potência hidráulica do protótipo. Vazão, altura de carga e potência hidráulica do protótipo. Bom, então se a gente escrever aqui a equação a lei das bombas relacionando a vazão, eu posso escrever que a vazão do modelo, vou colocar M aqui para já ficar direto a nomenclatura, é igual a rotação do modelo, diâmetro do modelo, ao cubo, tá? Essa é o coeficiente lá adimensional de escoamento, né? Que nós vimos anteriormente, o coeficiente de escoamento. Isso tem que ser igual ao coeficiente de escoamento do protótipo. Vazão do protótipo, rotação do protótipo, diâmetro do protótipo ao cubo. Então, se a gente quer saber a vazão do protótipo, então vou isolar aqui a vazão do protótipo, é igual vazão do modelo, que multiplica rotação do protótipo sobre rotação do modelo, diâmetro do protótipo ao cubo sobre diâmetro do modelo ao cubo. E uma forma de a gente reescrever isso daqui, só para deixar bem claro, ó, poderia escrever assim, né? Vazão do modelo, rotação do protótipo sobre rotação do modelo, e isso daqui, diâmetro do protótipo sobre diâmetro do modelo, isso tudo ao cubo. É a mesma coisa, né? Isso daqui, mas eu estou escrevendo aqui, nessa forma, porque essa razão aqui que está associada com a escala. Quando eu falo aqui a escala, ó, uma dimensão no modelo é igual a 3 no protótipo. Então, o protótipo é 3 vezes maior do que o modelo. Eu posso afirmar que, devido à escala, o diâmetro do protótipo sobre o diâmetro do modelo tem que ser igual a 3. Tá? É isso que a escala está mostrando. Então, vou pegar essa informação, daí substituir aqui. Então, posso escrever aqui que a vazão do protótipo vazão do modelo é 1 metro cúbico, né, por segundo, que ele mostrou aqui. O modelo é 1 metro cúbico por segundo. Então, é 1 vezes rotação do protótipo. Rotação do protótipo, a gente tem aqui 125, né? 125, sobre do modelo, que é 100, que multiplica essa escala aqui, né? 3 ao cubo. Então, aqui vai dar 9 vezes 1,25. 9 vezes 1,25. Eu tenho o valor aí de... Não, 9 não, né? É 3 ao cubo. 27 vezes 1,25. 27 vezes 1,25 vai dar 33,75. 33,75 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão do protótipo. Beleza? Vamos fazer agora algo análogo para achar a altura de carga do protótipo. Aqui tomem cuidado, ó. A altura de carga que foi passada é em metros. Então, seria aquele H maiúsculo, né? A altura de carga em metros. E a equação que a gente tem lá para a lei das bombas, né? Quando a gente faz a comparação entre os coeficientes adimensionais de escoamento, de perda de carga, perda de carga não, de altura de carga, a gente teria isso daqui, ó. H do modelo sobre rotação do modelo ao quadrado, diâmetro do modelo ao quadrado é igual a H do protótipo, rotação do protótipo ao quadrado, diâmetro do protótipo ao quadrado,
Nós sabemos que esse H minúsculo nada mais é do que a gravidade vezes o H maiúsculo, né? Então, eu vou substituir cada um desses pela gravidade vezes a altura de carga, tá, do modelo. Só repetir aqui embaixo. E aqui é a gravidade vezes a altura de carga em metros, né, do protótipo. Gravidade é a mesma, né? Então, corta. Então, aqui a gente pode calcular a altura de carga do protótipo, que é o que a gente quer. Vou calcular aqui em metros. Se eu quisesse em metros quadrados por segundo quadrado, é só relacionar aqui com a gravidade. Só dividir pela gravidade depois. Então, aqui, ó, o H do protótipo vai ser o do modelo, que multiplica a rotação do protótipo ao quadrado sobre a rotação do modelo ao quadrado, vezes, aqui de novo eu vou colocar assim, ó, diâmetro do protótipo sobre diâmetro do modelo ao quadrado, que a gente vai substituir aquele valor de 3. Então, substituindo aqui, o H do modelo foi passado no enunciado, era 4,5 metros. É o quadrado ou o cubo dp sobre dm? Oi? Aqui é o quadrado ou o cubo? Aqui é o quadrado, tá? Para esse daqui, para a altura de carga, ó, lei das bombas. Para a altura de carga é ao quadrado. Então depende de qual você está usando. Ó. Ah, A certo. vazão é o cubo, da altura de carga é o quadrado, da potência é na quinta. Beleza, professor. Beleza? Então aqui 4,5 vezes a rotação aqui era 125 e 100, né? As rotações, né? 125 e 100, beleza. 125 ao quadrado sobre 100 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, vamos ver quanto que vai dar. 4,5 vezes 9, vezes 125 sobre 100 ao quadrado. Isso daqui vai dar um valor de 63,28. Tá? Então, vou deixar aqui embaixo, ó, o H, a altura de carga do protótipo, é 63,28 metros. Beleza. Já temos essa informação aqui e temos essa informação aqui. O que ele pedia mais? Ele pedia para a gente calcular a potência hidráulica, né? Bom, a potência hidráulica, já que a gente tem agora vazão e altura de carga, eu poderia calcular a potência hidráulica direto, nem precisaria utilizar a lei das bombas. Posso fazer por lei das bombas, mas eu poderia calcular direto a potência hidráulica, né? Ele pediu a potência hidráulica do protótipo. Então, a potência hidráulica, ela vai ser a densidade vezes a vazão, vezes a gravidade, vezes a altura de carga, né? Então, a potência do protótipo, né? Seria isso daqui. O fluido é água, né? Que ele comentou. O fluido é água. Então, vamos considerar aí o ρ igual a 1000. A vazão é 33,75. 33,75. A gravidade 9,81. A altura de carga é 63,28. Então, se a gente calcular essa potência do protótipo, 1000 vezes 33,75 vezes 9,81 vezes 63,28, eu acho aí um valor de 20,95 mega, né? 20,95 megawatts. Isso mesmo. Beleza?
Então, essa daqui seria o problema 3. Tá? Observe que as vazões são muito grandes, né? São absurdas, por isso que deu uma potência tão elevada, tá? Puxa um pouco para cima, Gustavo. Aqui? Para o outro lado. O resultado. Ah, para o resultado? Tá, beleza. Dúvidas aqui nessa questão, pessoal? Tudo beleza. Tranquilo? Bom, então com isso daqui a gente viu um pouquinho aí de lei das bombas, tá? O que eu quero comentar agora na sequência, eu quero falar sobre um novo parâmetro, que é um parâmetro chamado de velocidade específica. Então, eu vou primeiro apresentar o que é essa velocidade específica, como que calcula ela, tá? E daí depois a gente vai discutir um pouquinho sobre o que significa esse parâmetro, tá? Então, vamos colocar aqui, deixa eu ver até nesse material, eu só coloquei o gráfico, né? Tá, beleza. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre velocidade específica. Eu vou até fazer mais uma divisão aqui. Vou começar aqui de cima. Velocidade específica, tá? E aqui a gente tem uma das questões que a questão para comprovação de presença, tá? Vai ser relacionado a esse assunto aqui, tá? A velocidade específica é um outro parâmetro adimensional, assim como a gente viu lá o coeficiente de escoamento, coeficiente adimensional de altura de carga, o coeficiente adimensional de potência, ele também vai ser um parâmetro adimensional. Só que ele é um parâmetro adimensional que é criado com base nesses outros que a gente já viu. Tá? A utilidade dele é que a gente vai combinar parâmetros que a gente viu. Tá? Então, se eu combinar diferentes parâmetros adimensionais, por exemplo, eu pego um parâmetro adimensional e divido pelo outro, eu ainda continuo tendo o resultado, vou ter um novo parâmetro que vai ser adimensional. Tá? Só que a gente vai combinar parâmetros adimensionais que a gente já viu anteriormente para construir um que não seja função do diâmetro. Tá? Então, observem que todos os parâmetros aqui na lei das bombas, todos esses parâmetros adimensionais dependem da geometria do rotor, dependem do diâmetro. A gente vai construir um parâmetro que não vai depender de uma geometria, não vai depender de algo relacionado à geometria. Vai depender da vazão, vai depender da rotação, vai depender da altura de carga, mas não vai depender do diâmetro, tá? Não vai depender da geometria, do tamanho, pelo menos, da geometria. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse parâmetro aqui, que é o parâmetro do escoamento, né? Parâmetro dimensional de escoamento, e vamos pegar esse outro aqui, que é o parâmetro adimensional lá de altura de carga, tá? E vamos começar a combinar eles. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o parâmetro de escoamento, vazão sobre ômega d ao cubo, e eu vou dividir isso daqui pelo parâmetro de altura de carga, H sobre ômega ao quadrado, diâmetro ao quadrado. Bom, se eu fizer apenas a divisão, eu não vou ter a eliminação do diâmetro. Então, eu vou ter que começar a manipular um pouco essas equações para conseguir eliminar o diâmetro. O que eu vou fazer? Se eu pego um parâmetro adimensional e elevo ele a alguma potência, ele ainda continua a ser um parâmetro dimensional, né? Se eu pego lá um parâmetro 100 unidades, elevo ao quadrado, ele ainda continua sendo um parâmetro 100 unidades. Então, eu vou pegar, já que eu tenho d ao quadrado aqui, eu vou pegar e vou elevar esse parâmetro aqui de cima a
1 meio, e eu vou pegar esse parâmetro aqui de baixo e elevar a 1/3. Por que eu estou fazendo isso? Se eu elevo isso daqui a 1 meio, eu vou ficar com diâmetro na 3 meios aqui, né? E se eu levo isso daqui a 1/3, 1/3 não. Se eu elevo isso daqui a 3 quartos, por exemplo, 3 quartos vai ficar 6/4, que é 3 meios, né? Então, eu fico em cima 3 meios e embaixo 3 meios. E daí eu vou conseguir cortar esse diâmetro. Então, eu só elevei a potências para deixar o diâmetro na mesma potência em cima e embaixo. Se eu elevo aqui a qualquer potência, eu não estou mudando o fato de ser adimensional. Para, com isso, conseguir transformar isso daqui em um parâmetro que não dependa do diâmetro. Então, se a gente fizer isso daqui, ó, a gente vai ficar com o seguinte, ó, vazão... Oi? Mas ali tu não está alterando a grandeza do problema? Pelo fato do numerador ser o potência de 1 meio, o denominador 3 quartos? Mas aqui, ó, eu só estou relacionando parâmetros. Esse novo parâmetro não vai ser nem o parâmetro de escoamento, nem o parâmetro de altura de carga. Eu só estou criando um parâmetro novo. A única coisa que eu quero manter nesse parâmetro novo é que ele continue sendo adimensional. Mas ele não tem nada a ver agora com o parâmetro adimensional de escoamento, nem com o parâmetro adimensional de altura de carga. Vai ser um novo parâmetro. Beleza? Agora, a dimensão dele, o fato dele ser ele vai continuar sendo adimensional, né? Concorda que esse parâmetro aqui não tem dimensões, né? Certo. Vamos dizer que ele fosse adimensional aqui, 100 unidades. Se eu elevo um parâmetro adimensional ao quadrado, ele continua sendo adimensional, né? Certo. Eu não mudo, né? É isso que eu estou fazendo aqui. Eu peguei dois parâmetros adimensionais, dividi um pelo outro, não mudei nada, ele continua 100 unidades. Elevei a potências, cada um a uma potência diferente, mas ele continua 100 unidades. Claro que o que eu vou montar aqui não tem nada a ver com o parâmetro de vazão, nem o parâmetro de altura de carga, tá? Mas é um parâmetro dimensional, que vai ter um significado físico, tá? Beleza. Beleza? Então, se a gente fizer isso daqui, ó, a gente vai ficar com o seguinte, ó, vazão elevado a meio, dividido por ômega elevado ao meio, diâmetro na 3 meios, sobre H na 3 quartos, ômega na 6 quartos, né, que é a mesma coisa que 3 meios, diâmetro na 6 quartos, que é a mesma coisa que 3 meios. Então, esse termo aqui corta com esse, né? E a gente vai ficar com o seguinte, ó. A gente vai ficar com... Observem, aqui é ômega na 3 meios, e aqui em cima eu tenho ômega na meio, né? Se eu jogo esse parâmetro aqui para cima, vai ficar ômega na 3 meios sobre ômega na meio, e, consequentemente, ômega elevado a 3 meios sobre ômega na meio, vai ficar só ômega, né? Eu vou ficar com o seguinte, ó, vou até repetir aqui. Vou jogar esse termo aqui para cima, invertido, né? Então, vai ficar vazão na meio sobre ômega na meio, que multiplica ômega na 3 meios sobre H na 3 quartos. Tá? Aqui eu tenho 3 meios, aqui eu tenho meio, né? Se eu jogar isso daqui para cima, ia ficar menos meio, né? 3 meios menos meio fica 1, né? Então eu vou ficar com um parâmetro aqui, ó, que vai ficar ômega só, 3 meios sobre ômega na meio vai ficar só ômega na 1, né? Vazão aqui na meio, e H na 3 quartos. Continua sendo um parâmetro dimensional. Esse parâmetro aqui, a gente vai dar um nome específico.
a gente vai chamar ele de velocidade específica, NS. Isso daqui é a velocidade específica. Esse é um parâmetro adimensional, tá? Que relaciona rotação, vazão e altura de carga. Tá? A gente poderia interpretar a velocidade específica como sendo qual que é a velocidade requerida para uma máquina produzir uma altura de carga unitária numa vazão volumétrica unitária. Então, se a altura de carga fosse 1 e a vazão fosse 1, a velocidade específica seria a velocidade requerida para essa máquina. Tá? Ela vai ter um significado bem importante na hora de seleção de máquinas, tá? Eu já vou chegar lá, tá? É um parâmetro, isso daqui, um parâmetro adimensional. Tá? Nesse formato aqui, ele é um parâmetro adimensional. Só que tem algumas vezes, tá? Às vezes os fabricantes não apresentam... Ah, tá, a definição ali. Eu vou até escrever aqui, ó. Vamos até colocar. A gente pode dizer que essa velocidade específica, tá? A velocidade específica a gente poderia interpretar isso, tá? Então, vamos colocar aqui, pode ser interpretada como a velocidade requerida, para uma máquina produzir. Então, a velocidade requerida para uma máquina produzir uma vazão unitária e uma altura de carga unitária. Então, produzir uma altura de carga unitária, uma altura de carga unitária, quando estiver trabalhando a uma vazão unitária, né? Então, vou colocar assim, altura de carga unitária a uma vazão, a uma taxa de volume, a uma vazão unitária. A uma vazão volumétrica, que eu quero dizer, tá? Uma vazão, vamos colocar aqui, volumétrica unitária. Tá? Geralmente a gente chama aí velocidade porque ela estaria associada a esse ômega aqui, né? Então, por isso que a gente chama velocidade específica, mas é um parâmetro dimensional, tá? Beleza? Se a gente escrever ele nesse formato aqui, ele vai dar um parâmetro dimensional. Mas dependendo do caso, a gente pode achar aí dados na literatura, em fabricantes, tá? Que vão mostrar a velocidade específica com unidades, tá? Quando vai aparecer isso? Às vezes eles vão apresentar aqui uma tabela de velocidade específica, um gráfico de velocidade específica, onde para a montagem desse gráfico eles consideraram lá a rotação em RPM, por exemplo, a vazão em metro cúbico por hora e a altura de carga em metros. Se vocês fizerem análise de dimensões, não vai dar adimensional. Aqui, isso daqui só fica dimensional se a gente colocar rotação em radianos por segundo, vazão em metro cúbico por segundo, e esse H aqui em metro quadrado por segundo ao quadrado. Daí as unidades vão cortar. Mas, às vezes, o fabricante, ele utiliza tanto uma determinada unidade lá, que ele escreve a velocidade específica nessa unidade. Mas daí ele vai ter que deixar isso bem claro na tabela, tá? A velocidade específica foi escrito na unidade tal, e daí não vai ser um parâmetro dimensional, e ele utiliza essa velocidade específica lá num determinado gráfico. Então, já vou mostrar para vocês exemplos, tá, desses gráficos e como que a gente pode utilizar eles, tá?
Mas eu quero deixar bem claro que, às vezes, a velocidade específica vai ter uma dimensão quando a gente for olhar nos catálogos, tá? Principalmente quando tu vai pegar algum material em inglês, que está em alguma unidade inglesa, né? Então, às vezes, é apresentado lá a vazão em galões por minuto, por exemplo. Então, não tem como ficar aqui um parâmetro dimensional, né? Às vezes está lá a rotação em RPM, isso daqui está em galões por minuto e a altura está em pés, por exemplo. A altura de carga está em pés. Claro que não tem relação, não dá para isso daqui ficar adimensional, teria que multiplicar isso por um fator de correção. Mas isso aparece, tá? Beleza. Então a gente já viu da onde vem esse parâmetro aí de velocidade específica. E para que serve isso, tá? É comum a gente caracterizar uma máquina pela sua velocidade específica no ponto de projeto, tá? Através dos anos aí, tem se verificado que essa velocidade específica, ela caracteriza aí alguns aspectos do projeto hidráulico de uma máquina. Por exemplo, se a gente pega lá bombas, tá? Máquinas que têm velocidade específica, a gente poderia calcular a velocidade específica numa máquina, né, em determinada operação, é só saber a rotação, vazão e a altura de carga. Baixas velocidades específicas geralmente correspondem, isso falando no caso de bombas, tá, correspondem à operação eficiente de máquinas de fluxo radial. Já quando eu estou trabalhando com velocidades específicas muito elevadas, já corresponde à operação eficiente de máquinas de fluxo axial. Para mostrar isso, deixa eu mostrar uma figurinha aqui. Ó, aqui eu tenho, para o caso de bombas, tá? Isso daqui eu peguei Isso daqui é do livro do Fox, tá? Se vocês olharem lá o livro do Fox, de Mecânica dos Fluidos, tem essa figurinha. Então, isso daqui são proporções, tá? Geométricas, típicas de bombas comerciais, variando a velocidade específica. Então, a gente observa, quando a gente está trabalhando com velocidades específicas mais elevadas, já vou explicar essa figura, a gente está trabalhando mais com máquinas de fluxo axial. Isso daqui, ó, só para vocês entenderem o que é essa figura. Isso daqui é como se eu pegasse e fizesse um corte no rotor e verificasse o escoamento. Essa daqui, por exemplo, é um corte numa bomba centrífuga, tá? Imagina aqui a bomba centrífuga. Vou fazer um desenho aqui. Que a gente já está acostumado, né? Vou até desenhar aqui no lado. Bomba centrífuga é assim, né? O rotor dela, né? Tá? Essa é a bomba centrífuga. O fluido entra aqui, né? Entra aqui, por aqui, e daí vai sair pela periferia, né? Essa é a bomba centrífuga que a gente já está acostumado. Se a gente pega, tá? Aqui está a gente faz um corte aqui, ó, bem no centro. Faz um corte disso daqui e vê isso daqui de lado, a gente viria isso daqui, ó. O fluido entrando por aqui, está entrando aqui no meio e saindo pela periferia. Saindo por aqui. Tá? Isso daqui seria o eixo. Se eu pegar aqui e desenhar bem aqui o centro, né? É como se fosse essa dimensão aqui, seria a que está entrando no plano da tela aqui, tá? Então, aqui seria um corte de uma bomba centrífuga. Deu para entender essa figurinha aqui, pessoal? Tá? É como se eu fizesse um corte e visse isso daqui de lado. À medida que a gente vai caminhando para cá, para velocidades específicas mais altas, eu estou saindo de uma máquina centrífuga, né, onde entra e vai em direção ao raio, e vou para uma máquina axial, onde o fluido entra por aqui, de um lado, e sai por aqui. Tá? Uma máquina de fluxo axial. Então, entra no sentido do eixo e sai no mesmo sentido do eixo. Então, velocidades específicas elevadas, geralmente, se a gente tem velocidades específicas elevadas, ou seja, se a gente está trabalhando
com bombas, ou máquinas de fluxo de forma geral, tá? Com rotações elevadas e vazões elevadas em relação à altura de carga, quando esse termo aqui é muito maior do que esse termo aqui de baixo, geralmente é mais adequado a gente trabalhar com máquinas de fluxo com formato axial, eles vão ter desempenhos maiores. Agora, se eu pego essa relação aqui, ômega sobre vazão, e isso daqui for menor do que esse termo de H elevado a 3/4, ou seja, eu estou trabalhando com velocidades específicas baixas, geralmente as geometrias que vão dar desempenho melhor são as máquinas de fluxo radial, tá? Então, é comum, na hora de a gente fazer seleção de máquinas, a gente ter lá gráficos como esse daqui, para nos orientar, dependendo da rotação, da vazão e da altura de carga, qual seria talvez o modelo mais adequado de máquina para o nosso projeto. Então, por exemplo, vazão e altura de carga, no caso de bombas, é um requisito do projeto, né? Vazão e altura de carga, em caso de bombas, é um requisito. Dependendo do teu sistema, lá tu precisa de uma determinada vazão e uma altura de carga. Se tu fosse selecionar uma máquina de fluxo, até mesmo fazer um projeto de uma máquina de fluxo, e quisesse saber qual que é o modelo que tu vai tentar trabalhar, tu poderia, rotação, tu tem uma ideia, né, de qual que é a faixa de rotação que tu vai poder trabalhar. Tu não vai ter lá uma rotação de 150 mil RPM, né? Tu tem uma ideia de qual que é a faixa que tu vai trabalhar. Então, tu pode fazer uma análise inicial, pelo menos aproximada, de quais são os valores aí de velocidade específica que tu poderia ter. E daí, dependendo dos valores, tu vai verificar, eu estou com uma velocidade específica relativamente baixa, talvez é interessante eu tentar projetar algo no formato de fluxo radial, ou tem uma velocidade específica muito alta. Observe que a diferença é muito grande, né? Mais de 10 vezes, né? Então, mais de 10 vezes na rotação. Então, talvez eu vou lá trabalhar com uma máquina de fluxo axial. Então, tu pode utilizar essa informação como uma informação inicial para tu começar a selecionar qual que é o tipo de máquina que tu vai trabalhar, tá? Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo. Deixa eu pegar aqui. Só para vocês verem um outro exemplo de um outro tipo de máquina aqui. Deixa eu só pegar aqui um material. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Só achar aqui nos meus arquivos, pessoal, só um segundo. Vamos ver aqui. Não. Se não tiver aqui nos meus arquivos, eu acho que eu achei aqui. Só baixar esse arquivo. Só para mostrar um exemplo aqui onde poderia ser utilizado também essas máquinas, tá? Isso aqui é de outra disciplina, mas tem uma tabela aqui. Deixa eu ver onde que tá. Não, não é isso daqui. Não é esse daqui. Deixa eu ver se não é esse outro aqui. Esse outro arquivo aqui. Também não. Eu vou dar uma pesquisada aqui, pessoal. Tem um arquivo aqui que mostra isso, cara. Eu vou procurar onde que ele está. Eu tenho um outro arquivo aqui que mostra essa
essa parte, tá? Daí eu já mostro aí para vocês um outro exemplo. Ah, não, acho que achei aqui. Deve ser esse. Deixa eu só confirmar. Aqui, achei. Vou fazer o download do arquivo. Tá, é outra disciplina, mas é uma máquina de fluxo aqui também. Ventilação. Aqui, ó, tem ventiladores, curvas de ventiladores. Aqui, ó. Aqui é um outro exemplo. Aqui seria de um caso de um ventilador, tá? Então, ó, função de velocidade específica. Aqui está um caso que eu mostrei para vocês, ó, que o fabricante não colocou no sistema internacional aqui. Então, isso daqui não é um valor adimensional, ele colocou um valor aqui de correção, ó. Então, a vazão está em litros por segundo, a altura de carga aqui está em milímetro de coluna d'água, tá? E a rotação está em RPM. E daí aqui, ó, dependendo do valor da velocidade específica, quando tu calcular com base nessa equação aqui, não é adimensional, mas a gente chama de velocidade específica, dependendo do valor, tu pode trabalhar lá com ventiladores centrífugos, ó, velocidades específicas baixas, relativamente baixas, tanto com passo para frente, radiais, passo para trás, é o caso aqui de ventiladores, ou axiais, tá? Então aqui tem ventiladores axiais que, à medida que vai ficando cada vez mais axial aqui, né, eu tenho velocidades específicas maiores, tá? Então, é um exemplo aí de outra máquina de fluxo, onde a gente pode achar na literatura esse tipo de tabela que pode nos nortear, tá? Qual que é o modelo seria mais adequado para uma determinada aplicação, beleza? Essa é uma das grandes utilizações da velocidade específica, tá? Uma das grandes, um dos grandes usos, tá? Da velocidade específica. E eu posso achar tabelas disso daí para ventiladores, para bombas, para turbinas e assim por diante, tá? No exercício que eu vou passar para vocês, de validação de presença, que daqui a pouco eu já dou uns minutinhos para vocês resolverem, é referente a um diagrama desse para turbinas, tá? Para turbinas hidráulicas. Tá? Só para vocês darem uma olhada. Beleza? Então, só voltando aqui. Então, uma das grandes aplicações da velocidade específica seria isso para fazer essa seleção inicial. Outra coisa que a gente pode analisar, por exemplo, nesse gráfico aqui, tá? Se a gente pegar aqui agora específico para bombas, todas essas geometrias aqui, elas estão construídas com proporções, tá? Então, para determinados aí, para uma determinada vazão e altura de carga, imagina que isso daqui foi construído para uma determinada vazão e altura de carga, vocês observam que bombas centrífugas geralmente vão ter tamanhos bem maiores do que uma bomba axial, do que uma máquina de fluxo axial, para uma mesma vazão e para uma mesma altura de carga. Então, às vezes, se vocês querem precisam de um requisito, né, onde a escolha da máquina de fluxo, o tamanho da máquina é algo que é muito crítico na aplicação, tá? Então, se o tamanho ou o peso forem críticos, geralmente a gente vai ter que escolher uma máquina de fluxo com velocidade específica mais alta, tá? Porque, de forma geral, as máquinas de fluxo de velocidade específica mais baixa, elas são maiores para fornecer a mesma altura de carga e a mesma
vazão. Tá? Isso é outra coisa que a gente pode observar com a informação de velocidade específica. Tá? Ô, professor, Oi. a axial tem velocidade específica mais alta? A velocidade específica da axial é mais alta. Certo. Beleza? Outra coisa que a gente pode analisar também, e daí eu vou pegar um outro gráfico aqui, esse gráfico, está relacionado a eficiências, tá? Deixa eu pegar isso daqui, vou jogar para cá. Aqui tem um gráfico de eficiência de bombas, tá? Bombas comerciais, em função da velocidade específica, tá? E aqui a gente tem várias curvas de eficiência para vazões diferentes, tá? Então, bombas maiores vão ter vazões aqui maiores, né? Então, se a gente observar esse gráfico aqui, a gente pode observar que, de forma geral, tá? Não é sempre, né? Mas, de forma geral, a capacidade da bomba, em geral, ela aumenta com o aumento da velocidade específica, né? Então, quando eu estou trabalhando com velocidades específicas maiores, de forma geral, eu vou estar trabalhando com capacidade. Quando eu falo capacidade, é a capacidade aqui de vazão, tá? Vazões maiores, ó. Velocidades específicas maiores, eu geralmente tenho lá vazões maiores, porque velocidade específica está proporcional aqui à vazão, né? Então, de forma geral, a capacidade da bomba, ela aumenta com o aumento da velocidade específica. Além disso, para qualquer velocidade específica que a gente pegue aqui, ó, vamos pegar uma velocidade específica qualquer aqui, tá? A eficiência, vamos pegar aqui o 2, ó, que pega várias curvas. A eficiência, vocês conseguem observar que ela é maior para bombas grandes, que têm capacidades maiores, do que bombas pequenas, que têm capacidades menores. Por que a eficiência numa bomba grande é maior do que uma bomba pequena para a mesma velocidade específica? Porque quando eu tenho uma bomba grande, os efeitos de perdas viscosas, eles ficam proporcionalmente menos significativos quando eu comparo com uma bomba pequena. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu pego duas bombas aqui, tá? E aqui eu vou representar duas bombas centrífugas, tá? Só para mostrar a mesma geometria. Não precisaria ser, tá? Mas só para mostrar a mesma geometria. Pego uma bomba aqui. Só vou colocar aqui. E daí eu vou pegar isso daqui. Aqui é o rotor, tá? Não vou conseguir fazer assim. Tá? Tem duas bombas aqui centrífugas, o desenho não está tão bom, mas só para a gente fazer uma comparação. Nessa bomba centrífuga aqui, quando eu tiver o escoamento aqui pelas pás aqui do rotor, né? Quando eu tiver o escoamento, vocês concordam que o fluido aqui ele vai estar em contato bastante, ou as dimensões que eu vou ter aqui são bem menores, e ele vai estar em contato bastante com essas pás aqui, né? Quando eu tenho uma bomba maior, eu vou ter mais parte de fluido, proporcionalmente, tá? Falando, mais parte de fluido que não está em contato direto com as paredes da pá ou as paredes do rotor. E daí a gente sabe quanto mais contato eu tenho com as paredes da pá e as paredes do rotor, mais efeito de atrito eu tenho. Não quer dizer que essa bomba vai ter menos atrito com essa, do que essa pequena. Mas, proporcionalmente, em relação ao tamanho, os efeitos de atrito nessa daqui são menos significativos dos efeitos de atrito dessa daqui. Por ser uma bomba muito pequena, qualquer acréscimo que devido a atrito já é bem significativo. Nessa daqui não é tanto, tá? Porque eu vou estar trabalhando aí com dimensões muito maiores. Então, as perdas viscosas, elas são muito mais importantes nesse tipo de bomba do que nesse tipo de bomba aqui. E se eu tenho,
a gente sabe que as perdas viscosas estão diretamente relacionadas com as eficiências, né? A gente até viu lá o gráfico de altura de carga de uma bomba, que uma forma de diminuir a altura de carga da bomba é devido às perdas viscosas, tá? Então, por isso que bombas maiores, elas, de forma geral, tendem a ter eficiências maiores, porque proporcionalmente as perdas viscosas elas ficam menos importantes, tá? Elas se tornam menos importantes à medida que o tamanho da bomba aumenta. Eu vou até colocar isso aqui, escrever isso daqui, só para vocês se lembrarem dessa discussão. Então, vamos colocar assim, as perdas viscosas, deixa eu ver como a gente pode colocar. As perdas viscosas, elas tornam-se menos importantes à medida que o tamanho da bomba aumenta, né? À medida que o tamanho da bomba aumenta. Por isso que para uma determinada velocidade específica, né, o NS, a eficiência é maior para bombas grandes do que pequenas. A eficiência é maior para bombas grandes em relação às pequenas. Claro que isso daqui é uma forma geral, né? Claro, se eu pegar lá uma bomba grande, que ela foi mal projetada, esses ângulos de pá não são adequados, ela não tem uma qualidade superficial da pá e do rotor adequado, daí não necessariamente essa bomba aqui vai ter uma eficiência maior do que essa, tá? Mas se a gente pega bombas semelhantes, tá? Com o mesmo cuidado ali de fabricação, de forma geral, as bombas com uma vazão maior, para uma mesma velocidade específica, tá? Ela vai ter uma eficiência um pouco melhor. Beleza? A velocidade específica, ela pode ser utilizada também para a gente verificar qual é o tipo de modelo de bomba que teria maior eficiência para uma determinada aplicação. De acordo com os gráficos que eu mostrei anteriormente, né, se eu pego lá, calculo a velocidade específica, deu um valor lá de 0,25, por exemplo. Um valor de 0,25. Bom, se der um valor de 0,25, talvez a bomba que teria maior eficiência para a minha aplicação seria uma bomba desse modelo aqui, uma bomba centrífuga. Então, a velocidade específica, ela nos permite verificar qual que é o tipo de bomba que provavelmente vai dar a maior eficiência. Só que a gente não consegue dizer, a priori, qual que é essa eficiência. Tá? A gente só vai conseguir verificar qual que é o tipo de bomba que daria maior eficiência. Qual que é essa eficiência? A gente teria que ou projetar a bomba e daí testar, ou fazer simulação, ou selecionar uma bomba, pegar o catálogo do fabricante lá e ver qual que é a eficiência dessa bomba. Tá? A eficiência está relacionada à altura e à vazão, com certeza. Eu tenho uma curva de eficiência, né? Você lembram lá as curvas da bomba? Eu tinha uma curva para eficiência. Então, dependia da vazão, né? Dependia da vazão de trabalho. E daí, quando tu vai colocar lá a bomba operando um determinado sistema, a gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente, eu vou ter um ponto de operação, tá? Entre a curva da bomba e a curva do sistema.
Então, nesse ponto de operação, tu vai saber qual que é a vazão mesmo que essa bomba vai estar operando, e daí, com base nessa vazão, tu vai lá no diagrama, né, na curva característica da bomba, e vai ver qual é a eficiência. Então, posso ter uma bomba que, dependendo da aplicação, ela vai ter uma eficiência alta ou baixa, a mesma bomba, porque ela depende da vazão. Beleza?